noite. Estou na condição de preposto poético, visto que o amigo e poeta e professor Nelson Nunes teve que viajar a trabalho e pediu que eu representasse para falar de poesia. E me disse que teria uns 5 minutos. Eu disse que ele me perdoasse porque 5 minutos para a poesia não existe. E qualquer chamada para se falar de poesia é muito bom. Mas eu não posso me furtar de, antes de falar a poesia que ele me pediu, assim como homenagear o nosso poeta, nossa estrela maior, Agadobal, eu não posso deixar passar 2 datas. Nós tivemos ontem, dia 5, o Dia Nacional da Língua Portuguesa, da qual sou amante há 35 anos. É um caso sério, é visceral, né, não tem tratamento e só piora. Então, já larguei muitas coisas na minha vida, mas a língua portuguesa, infelizmente, não temos como nos apartar. E assim será nas próximas encarnações. Ontem foi o Dia Nacional da Língua Portuguesa, em homenagem ao Rui Barbosa. Já era uma data da ciência, da tecnologia, da cultura, desculpem, e foi desde 2006 também instituído como Dia da Língua Portuguesa Nacional, pareando com o dia 10 de junho, que é o Dia da Língua Portuguesa no mundo todo, por conta do falecimento do Luiz Vaz de Camões. E o nosso Rui Barbosa, por que o Rui Barbosa ser homenageado como Dia da Língua Portuguesa? Além de advogado, de orador, de jurista, de tradutor, além de ser uma pessoa extremamente ligada à questão do direito, ele foi um leitor contumaz. Aos 10 anos ele sabia trechos dos Lusíadas de cor. Tinha na sua biblioteca particular mais de 35.000 exemplares, volumes, e tinha então o hábito de ler. Isso o fez um grande advogado, isso o fez um grande orador, isso o fez um grande escritor. Porque a leitura estava à frente. Além do aspecto ético e democrático, existia algo chamado leitura que o fazia superior a todos, inclusive insuperável até hoje. Intelectual ao nível de Rui Barbosa, nós não tivemos um outro, pode até ter bem próximos, mas que o superassem não. No dia 3, que foi terça, a OAB Nacional prestou uma homenagem. Ela fez, não corrigir nada, porque não havia nada feito por ela errado, mas ela prestou uma correção histórica, dando a Luiz Gama, um ex-escravo, mas que tinha exatamente o apoio de Rui Barbosa, porque não lhe era permitido entrar na faculdade de Direito, e ele teve, portanto, que entrar às escondidas. Rui Barbosa conseguia, e ele corria para a biblioteca e lá devorava todos os livros. Conseguiu libertar mais de 500 escravos de maneira legal, e que tinha no seu exercício de rábula a defesa principalmente dos negros. Foi jornalista e foi um grande poeta. E agora, 133 anos depois, e aí homenagear, fazer uma referência a Marcos Vinícius Hurtado Coelho, à frente da OAB Nacional, que deu, né, de uma forma, uma homenagem, o título de advogado a Luiz Gama. E um homem tão engajado na luta contra as desigualdades sociais, principalmente raciais,
Rui Barbosa diz que um coração de anjo, um espírito genial, uma torrente de eloquência, de dialética e de graça. E ouvindo vocês agora as palavras de um homem que escreveu há quase 150 anos. E parece que ele está escrevendo hoje, parece que ele vive no Brasil de hoje. Em 2 trechos ele diz assim: se temos deputados, senadores, bons ministros e outros chuchadores que se aferrem às tetas da nação com mais sanha que o tigre ou que o leão, não te espantes, ó leitor, da pepineira, pois que tudo no Brasil é chuchadeira. Faço versos, não sou vários, digo muito disparate, mas sou rendo obediência à virtude e à inteligência. Quem sou eu? Que importa quem? Sou um trovador proscrito, que trago na fronte escrito esta palavra: ninguém. OAB, 133 anos depois, deu esse título. Eu queria uma salva de palmas para... Fica aí aos organizadores do evento, a 3ª edição do evento. Faço homenagem a Luiz Gama, que é um nome de referência. Falar do Nelson Nunes enquanto advogado seria pleonástico. Diante de tantos advogados, tantas pessoas que lidam na advocacia, no meio jurídico, falar de Nelson Nunes como advogado, como profissional que engrandeceu esta casa, na sua ética, sua linha, sua conduta, isso é pleonástico. Eu prefiro falar do poeta, já que a noite é de poesia, nós estamos em um sarau, e eu quero ler 2 textos pequenos, são textos gostosos de ouvir, do poeta Nelson Nunes, poeta piauiense, e com aquela mesma calma, aquela mesma tranquilidade, aquele mesmo andar manso, tem nas suas palavras uma dose de bastante consciência social e política. Para que servem tanta notícia diante de olhos úmidos, de bocas secas, que não se abrem para soletrar as negras palavras que não alimentam? As notícias não servem. Serve o papel dos jornais para fazer um bruto chão um leito mais ameno, para, na feliz ignorância, o corpo de almas errantes repousar sobre os fatos. É quando pesam os pobres diabos sobre os acontecimentos do mundo que os renega. Notícia, texto de Nelson Nunes. O segundo texto do Nelson chama-se o poema E a Máquina. Um homem mais outro homem fazem um destino. Serão sempre um homem e outro homem a correrem como 2 paralelos. Um trabalha o ferro extraído da terra e com todo o fervor fabrica a máquina. O outro pastoreia um rebanho de palavras e, como para distrair estrelas, faz poemas. Cada um com sua linguagem, com sua ferramenta, enfrenta o mundo, constrói seu sonho. O ferro fundido em palavras funde a vida. A máquina é o poema do outro homem. O poeta quer decifrar a máquina, que quer devorar o homem. Nelson Nunes. E por fim, eis que me pediu ele que falasse de H. Dobal. E
falar de H. é tão fácil como fazer uma poesia. Ou seja, é a base de sangue. É muito difícil. Um poeta que de tão calado, que de tão simples, que de tão cirúrgico, que de tão preciso nas palavras, não chegou a ser reconhecido. Lembrando de Luiz Gama, quando faleceu, São Paulo parou, uma multidão incontável seguiu o cortejo, que durou até 3 horas. Um cortejo durou 3 horas. A cada esquina da Bahia parava e algum amigo, fazia um discurso, recitava um poema. E na hora da descida final da Madeira, um amigo, como sempre tem que ter, levanta a voz e faz uma homenagem e pede depois que todos os presentes erguessem a mão em forma de cerimônia de jura e jurassem sobre o caixão de Luiz Gama que a luta dele não morreria em vão, que não teria sido em vão a luta de um ex-escravo negro que foi vendido pelo próprio pai e chegou ao ponto que chegou da inteligência, da competência de produzir o que produziu. Dobal, tive o prazer de conhecer, convivi com Dobal, infelizmente nos últimos anos de vida. Morei fora, quando voltei já estava bem adoentado, mas tive a oportunidade de fazer viagens com Dobal, como fizemos uma a São Luís. Ele estava querendo rever São Luís, queria passear em São Luís. Fizemos uma comitiva de 3 ou foram 4 carros e fomos com ele até São Luís, passamos com ele o final de semana e voltamos. E ele voltou felicíssimo, e nós mais felizes por ter a oportunidade de conviver com ele tão intimamente. Uma figura, um ser humano de uma beleza interior, de uma competência intelectual que o Piauí não reconheceu em vida, quanto mais num dia de sua morte. Que nós tínhamos no cemitério São José uma dúzia de pessoas mais próximas. O Piauí não reconheceu, as escolas não mandaram seus representantes, os governos não estavam, as instituições não estavam, as universidades não estavam, mas ficam babando o Dobal por fora. E aconteceu uma coisa belíssima no momento em que o caixão descia, e eu transformei essa imagem, eternizei em um poema que o homenagearei no final. O fazer poético não me martiriza, me dá prazer. Faço poesia para salvar a vida, como quem mantém um constante diálogo com os vários eus. Isso se chama metalinguagem. É o poeta falar sobre o fazer poético. Sou um piauiense 100%, desses que dizem está bonito para chover, mas minha província não é só o Piauí, é o universo. Daí o Dobal ser conhecido como um poeta telúrico e universal. Telúrico porque falava das carnaúbas de Campo Maior, dos nossos rios, que falava da nossa secura, que falava do nosso homem sofrido, não estes homens que moram na capital, que dormem no ar-condicionado, que trabalham no ar-condicionado, que trafegam a cidade de cima a baixo no ar-condicionado, mas aquele homem esquecido lá do interior, aquele piauiense do interior,
aquele que não foi permitido a ele o estudo, a leitura, o conhecimento, o livro. Isto é que é vergonha nacional. Qualquer governo deveria se envergonhar de saber que existem pessoas analfabetas dentro do seu território, pessoas que ainda morrem de inanição. Isto é uma vergonha para qualquer homem público. E fazem de conta que nada disso existe, que ficam com esses grandes chavões, essas imagens bem plantadas. O Nobal, esse poeta que vai falar desse homem, dessa terra, e falava não com raiva, ele falava por amor. Ele falava como numa elegia, pedindo que olhassem para esse homem, que não ficassem com esse discurso antigo, lá do romantismo, que pintaram o índio que não existia, que pintaram o sertanejo que não existia. Aquele homem que o Zé de Alencar canta, aquele homem não é o homem do Ceará, não é o homem do Piauí, não é o homem do sertão. Esse homem esquecido. E Nobal, usando exatamente essa secura desse homem, desprovido de tudo, inclusive do que seria um direito constitucional, é morrer de fome, falta de assistência, e o pior de tudo está na Constituição, que parece que não querem respeitar. É a obrigação do Estado dar educação a este povo, e este povo continua ignorante. E é esta ignorância, é este desprovimento, é essa secura que Nobal canta em muito de seus poemas. Aqui está presente a dona Rosila Teixeira, sobrinha, está lá, salva de palmas para ela, representando fisicamente a família de Nobal, mas o Nobal está em todo mundo, nem que não queira, ele está. Bom, dizer que Nobal, uma vez conversando com o cineasta, nosso grande cineasta, disse: o nosso problema é que nós temos um endereço ruim. Se Nobal, por que o Mauro Faustino tem uma projeção nacional, estudado na USP profundamente? Por que Torquato Neto é conhecido nacionalmente? Por que o da Porta e Silva não é só pelo filho que é da Academia de Letras, mas por que ele teve mais visibilidade? Saiu daqui, teve que ir embora. Nobal saiu a trabalho, mas assim que terminou voltou, porque o meu lugar é aqui. E Nobal assim não é visto como um poeta do mesmo quilate de Drummond, de Bandeira, de João Cabral de Melo Neto, de Ferreira Goulart. A diferença é o endereço que ele resolveu residir até o seu último dia. De tudo do Nobal, para mim, não tem nada que se compare ao texto que está no seu primeiro livro, Tempo Consequente, que ele lançou, que é a sua estreia, em 1966. O texto se chama Requiem. Nestes verões, jaz um homem sobre a terra, e a dura terra sob os pés lhe pesa, e na pele curtida em vivo arde-lhe o sol destes outubros. Arde o ar deste campo maior, desta longura, onde entanguidos bois pastam a poeira. E se me tem alma, não lhe arde o desespero de ser dono de nada. Tão seco é o homem nestes verões.
E tão curtida é a vida, tão revestida ao pó nessa paisagem, neste campo de cinza, onde plantam em meio às obras de arte do Denox, o homem e os outros bichos esquecidos. H. Dobal. Outra paixão do Dobal eram os rios, em especial Parnaíba. E ele tem um poema que diz assim: meu rio Parnaíba, feito lembrança, não corre mais entre barrancos. É um fio na memória, um rio esgotado, no cheio de muitas manhãs. Rio risco, rio tatuado, na deriva de um dia perene. Meu rio turvo se redepositando num claro engano que se renova, e descendo suas águas pelo nunca mais de outras infâncias ensolaradas. Meu rio largo, de água doce de brejo, jaz o seu curso entre coroas e canarãs, e de outros meninos consumidos no sol de suas águas, num delta escuro, dividido, rola o dia perene. O rio de H. Dobal. Aí alguém pensa, rapaz, esse cara tirou a vida dele só para falar coisas duras, secas, amargas, doídas. Não. Dobal falou de amor. Tem dois que são maravilhosos. Tudo é bonito, mas tem dois para mim fantásticos. Os amantes. Eis-me de novo adolescente, triste, vivo outra vez este amor em solidão. Canto em segredo, palpitar macio de pétalas ou de asa abandonada. Outro amor em silêncio, e na incerteza oprime o coração desalentado. A lentidão dos dias brancos, quando a angústia os deseja breves como um sonho. Sinuoso amor em minha vida, reveste o tempo para o desespero, a inquietação da adolescência, e o pensamento me tortura, prende, como se nunca houvesse outro consolo, que não é mais de amor, porém de morte. Os amantes de Dobal. As palmas são para o Dobal, não são para mim. Por isso podem bater com vontade, porque ele merece. E o último poema de Dobal. Este é lindo. Amor. Na calma da tarde vem um pensamento. Partir para sempre, só no adeus do vento. Vão as velas côncavas sobre o mar aberto, vão levando o amor ao destino certo. Turva calmaria afunda o verão, naufragando o amor. O amor é somente uma dessas coisas que vem e que vão. Avó é Dobal. E depois do enterro do Dobal, pela cena que eu vi, e Dobal gostava muito de chuva, e no dia, na hora do enterro, na hora que o caixão descia, chovia muito em Teresina. E eu olhei para o céu e vi um arco-íris. Deve ser o céu se abrindo para receber Dobal. Quando eu olhei de novo, havia
2 arco-íris. Era o céu arregalando as 2 folhas das portas para receber Dobal. Eu o homenageei com este poema, chamado de licença poética. É uma licença que eu pedi a ele para falar sobre ele. Enquanto a matéria desce às últimas 7 glebas, não está bonito para chover, como sempre desejaste. Está tão bonito que chove. Em tua hora derradeira, os cinzentos céus lacrimejam o orvalho final. Tu, plantado, semente poética, para a chuva fertilizar novas palavras. Pó, vento, sol, barro, cinzas. Surpreendentemente, como o teu fazer poético, mais que um, abrem-se 2 arco-íris eufônicos, festejando tua chegada à morada espiritual. São Pedro há de te recepcionar dizendo: entra, Dobal, você não precisa pedir licença. Sob o coro de 1000 poetas à tua espera, ovacionando-te. Evoé, Dobal. E já que estamos falando de poesia, eu não poderia me permitir não falar de poesia. Se me permitirem, eu quero ler 2 poesias curtas. Há 1 ano e meio, esses 2 poemas que eu vou recitar agora são para 2 mulheres. Primeiro, chamada Gratidão Eterna. Poema que eu fiz para minha mãe. Sou-te grato por permitires realizar-me através de ti. Em ti, por ti, contigo. Porque nem mesmo 1000 Picassos conseguiriam reproduzir tua beleza, tua beleza. Porque nem mesmo 1000 Beethovens conseguiriam reproduzir tua voz, teu sorriso. Porque nem mesmo 1000 Marias com 1000 Madalenas conseguiriam reproduzir teu ser, tua aura. Porque nem mesmo 1000 Cristos, ladeados com legiões de anjos e santos, e apóstolos e seguidores, conseguiriam dissuadir-me de tudo isso. Obrigado. E o outro, minha mãe me
me deixou há 1 ano e meio. Não tem explicação. Troquei de mal com Deus. A gente se acerta depois. E eu tenho um último poema, para não importuná-los muito. Já passei de 5 minutos. Esse poema eu fiz no ano do centenário do Vinícius, porque é o único soneto que eu consegui fazer na minha vida, por causa do Vinícius. Em homenagem a ele, a forma soneto, mas o poema é dado para a minha mulher. Soneto chamado Pôr do Sol da Bem-Amada. Ao chegar a hora de ir-te, entre lusco e fusco, emolduras teu corpo desnudo com as vestes com que vê o mundo. Teu contorno elíptico de pelos de intenso arrebol, e minha alma entra em transe, no limite da adoração do esplendor rosiclé. E a expectativa de tua próxima alvorada, o que só é possível ver a olho nu, só eu vejo. Tua alvorada e teu ocaso, teu leste e teu oeste, teu ir e vir incessante, teus crepúsculos, matutino e vespertino, alvorecer e anoitecer. Convenço-me que és meu sol, onde me ponho mansamente e renasço a cada dia. Meu início, meu meio, meu fim. O que me ilumina, me aquece, me enebria. Obrigado pela oportunidade.